Graças e paz abençoados, te convido a meditar comigo em um tema sobre a salvação. As pessoas, de um modo geral, têm o intuito de pagar para obter algo. Isso está no ser humano. O ser humano ele tem esse espírito de conquistador, de querer lutar, de querer trabalhar, de estudar, para ter os seus objetivos, alcançar o seu objetivo. Quando tange a salvação, no que tange o propósito da salvação eterna em Cristo, muitos filhos de Deus, eles têm dificuldade de compreender. Por quê? Porque a vida nos ensinou a lutar, a batalhar para alcançar algo. Mas em relação à salvação eterna, amados, não é assim. E eu preciso ser humilde o suficiente para entender que o propósito da salvação não partiu de mim, partiu de Cristo. E nunca dependeu e nunca dependerá de mim. Em relação a eu receber a palavra, em relação a eu crer no sacrifício de Cristo, tudo isso faz parte de um propósito de Deus na vida dos seus eleitos. Vamos ler um texto e vamos examinar algumas questões. O livro de Lucas, o livro histórico de Lucas, no capítulo 15, no versículo 24, diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Olha que interessante. Esta é a parábola do filho pródigo. A grande parte dos irmãos, mesmo aqueles que não professam a fé em Cristo, já ouviram alguma coisa acerca desta passagem, acerca do filho pródigo. E naquela história nós observamos dois irmãos, onde um chega para o seu pai e pede tudo aquilo que lhe pertencia por direito e herança, e ele sai, ele vai usufruir, gastar de todas as suas riquezas que ele tinha junto ao pai. Tempo passa e ele se arrepende, ele torna em si, ele cai em si. Ele diz: eu vou voltar para o meu pai. Observe que ele via, enxergava ou se via como filho. Ele tinha um pai. Apesar dele ter saído da cobertura do pai, debaixo, né, da autoridade do pai, mas ele era filho, ele permaneceu como filho. Ele disse: eu vou voltar para meu pai, porque os jornaleiros do meu pai, eles têm o que comer, e eu nem o que comer não tenho. Então, quando ele volta para o seu pai, o seu irmão mais velho, que estava ali na casa do pai, eu aproveito aqui, né, observe que como a religião faz. A religião usa esse texto para dizer o seguinte: se você está na igreja, no templo, na casa do pai, você é filho, porque você está supervisionado, você está sobre a tutela, sobre o cuidado do pai. E eles sabem que aquela parábola é uma relação de Deus com seus filhos. Mas aquele que saiu da presença do pai, aqueles que saíram da casa do pai, eles deixaram de ser filho, então eles precisam aceitar de novo o pai, né? E aí eles dizem: vocês precisam aceitar de novo Jesus, porque se você saiu debaixo da presença do pai, porque se você saiu da casa do pai, então você perdeu a salvação. Então, para voltar, você precisa fazer uma reconfissão de fé. Você precisa se reconciliar, porque você saiu da casa do pai. Mas observe que o texto não diz isso. Ele era filho, ele continuou sendo filho. Ele saiu sim de estar em uma comunhão com o pai, de estar debaixo da autoridade do pai. Ele foi viver a sua própria vida, mas ele voltou, porque o filho sempre volta. Não é voltar para o templo, é voltar-se para Deus, é voltar-se para o Pai, é voltar a ter um relacionamento de filho. Não porque ele agora vai se reconciliar novamente, mas porque ele é filho, a reconciliação já está outorgada no seu espírito.
E aí o filho volta. E o pai diz assim: porque este meu filho, o pai o reconhece como filho. O pai respondendo para o seu filho mais velho, para o irmão que não aceitou, né? É porque tem irmãos que não aceitam, né, irmão? Quando nós falamos que a salvação nunca dependeu de mim, de você, não depende das nossas obras, mas da obra de que Cristo fez no Calvário, tem irmãos nossos que não aceitam. Você diz assim: amados, nós fomos salvos pela graça, não foi pelo que eu fiz, mas pelo que Cristo fez. E eu recebi esta palavra de reconciliação no meu espírito. Eu criei na obra consumada de Jesus. Eu acredito no sacrifício de Cristo. Então, eu não sou salvo pelas minhas práticas religiosas. Eu não sou salvo porque eu estou em uma igreja evangélica. Eu não sou salvo porque eu oferto, porque eu dou dízimo, porque eu vou no monte, porque eu confessei os meus pecados para o padre ou para o pastor, e o pastor pediu a Deus para que o meu nome fosse escrito no livro da vida. Eu não sou salvo por isso. Eu sou salvo porque eu creio no sacrifício de Jesus. Eu sou salvo porque eu creio que nunca dependeu de mim, partiu de Jesus Cristo, o meu Senhor. Então, esse filho pródigo, ele tinha isso na sua mente. Ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. E o pai disse: o meu filho, porque o meu filho, ele estava morto. Morto em quê? Morto nas obras da carne, morto vivendo as suas próprias paixões, mas era um filho. E ele voltou e houve uma grande festa. Outra passagem interessante está lá no livro histórico de Lucas, no capítulo 19, que fala sobre Zaqueu. Zaqueu era um publicano, um homem importante, e quando ele vê o Nazareno fazendo aquelas obras, seguindo ali a sua missão, ele correu, subiu numa figueira brava, porque ele queria ver Jesus. E quando Jesus olha para Zaqueu e vê aquela atitude, Jesus diz o seguinte: desce-te, Zaqueu, depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. E Jesus, olhando, por certo alguém perguntou, e Jesus disse: porque este, Zaqueu, também é filho de Abraão. Que é isso? Zaqueu aceitou Jesus? Zaqueu levantou a mão em meio à multidão e disse: eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador? Não, Zaqueu não conversou da boca para fora. Porque essa confissão, esse mover de Deus, sabe, já estava no espírito de Zaqueu, porque Zaqueu era um filho de Abraão. Ou seja, Zaqueu era da descendência dos eleitos de Deus, dos salvos. Ou seja, Zaqueu era um filho. Porém, entretanto, Zaqueu não vivia como filho. Zaqueu vivia dentro do seu mundo, dentro do seu contexto, semelhantemente àquele filho pródigo, dentro de contextos diferentes, é claro. Mas Zaqueu também era filho, só que Zaqueu não vivia debaixo, né, da cobertura ainda do pai. E Jesus disse: desce-te, Zaqueu, porque hoje me convém repousar na tua casa, porque este é filho de Abraão e a salvação chegou na sua casa. Que salvação que chegou na casa? A salvação eterna? Não, a salvação do entendimento, para que Zaqueu fosse liberto, para que Zaqueu entendesse que de fato ele era um filho amado de Deus. E porque ele era um filho amado de Deus, ele teve aquela atitude de subir na figueira, de olhar para Jesus e descer, obedecer o chamado do Senhor. Porque não foi Zaqueu que escolheu, mas foi o próprio Senhor que o chamou. Então, amado, quando nós olhamos esta história de Zaqueu, e essa história, esta parábola do filho pródigo, nós entendemos perfeitamente, amado, que a salvação eterna, olha que eu estou estudando os livros históricos, para vocês não ficarem aí dizendo aquele que nos julgam, né, que a gente só fala de Paulo. Estou falando dos livros históricos. Para você entender que a salvação nunca partiu do homem, mas sempre foi do próprio Criador. Outra passagem também interessante é o ladrão da cruz. A palavra de Deus diz que quando ele foi crucificado, havia dois ladrões, um à sua direita, um à sua esquerda, e nós acreditamos que o que estava à direita foi aquele que falou com o Senhor Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por que você diz, irmão, que foi o da direita? Porque Jesus também falou que no reino de Deus,
os bodes estariam à sua esquerda e as ovelhas, era a linguagem que ele usava, estariam à sua direita. Então isso mostra, amado, claramente as duas sementes, que o bode que está à esquerda não pode se transformar em uma ovelha da direita. E a ovelha que está à direita, por mais que ela ande em obras da carne, ela vai colher, porque o filho pródigo colheu por aquilo que ele semeou na carne. Ele foi disciplinado. Hebreus capítulo 6, capítulo 12, versículo 6 em diante, diz que Deus corrige, castiga, disciplina a quem ele recebe como filho. Então, o filho pródigo, ele não deixou de ser filho, mas ele foi disciplinado. Ele foi exortado, ele foi, cobrado. Ele pagou por aquilo que ele praticou na sua carne, mas ele não deixou de ser filho. Então aquele que estava à sua direita, a direita de Jesus, ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em contrapartida, o que estava à esquerda, que era bode mesmo, era filho da perdição, ele zombava de Jesus. Se tu és o filho de Deus, desce-te daí, salva-te a ti mesmo e a nós. E Jesus olhou para a direita e disse para aquele jovem: hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Então nós observamos, amados, que aquele homem morreu como um ladrão. Você observa que se fosse necessário ter que passar pela liturgia religiosa para ser salvo, por certo Jesus com poder e glória faria alguma coisa para aquele ladrão descer da cruz, aquele ladrão ir para o templo, aquele ladrão passar dar dízimo, aquele ladrão ser batizado por Pedro, Tiago ou João. Por certo Jesus faria alguma coisa para aquele ladrão receber um derramamento de óleo dos apóstolos, mas Jesus não fez nada disso. Jesus disse: hoje estarás, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então aquele homem, ele foi salvo sem nenhum tipo de obra meritória. Alguns vão dizer, eu já ouvi muito isso: irmão, mas ele foi salvo porque ali ele se arrependeu. Ali ele reconheceu. Sim, meus amados, ele reconheceu porque ele era um filho. Não é que ele não o reconhecia antes, ele sempre reconheceu Jesus. Só que ele não praticava, ele estava vivendo como aquele filho pródigo que andava, no seu próprio entendimento. Aquele filho pródigo, como aquele filho pródigo que andava, com as suas próprias pernas. Assim era aquele ladrão, assim era Zaqueu, mas ambos, todos eram filhos de Deus. Por quê? Porque não depende de quem quer, não depende de quem corre, não depende de quem levanta a mão e aceita Jesus. E talvez você aí que esteja me acompanhando diz: irmão, mas se nós não fizermos o apelo, amado, não tem apelo na Bíblia, não tem apelo, isso é coisa de religioso. Jesus não apela para ninguém. Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange. A convenção não é da boca para fora, a convenção vem do homem interior. Nasce o desejo porque o próprio Deus já nos capacitou, já colocou essa fé em nós. Como disse Paulo, a fé não é de todos, a fé é dos eleitos de Deus. E é por isso que o mesmo Paulo, não tem como não falar de Paulo, né, mano? Fala em Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, não é por meio das obras, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. É claro que quando Paulo está falando ali que não é pelas obras, Paulo está falando das obras oriundas do judaísmo. Bom, se não é pelas obras oriundas do judaísmo, como o dízimo, como o sábado, como os jejuns, como os montes, como as consagrações, as imposições das mãos, como os batismos de arrependimento da água, se não é por meio das obras, quanto mais hoje, amado, será por meio das nossas obras inventadas na nossa mente? Não, a fé, a salvação, ela é pela fé. Por quê? Porque o próprio Deus já colocou essa fé em nós. E uma vez que nós cremos nesse Deus, eu não estou dizendo que pelo fato de não ser por obras meritórias, que o Filho de Deus ele vai andar de qualquer forma, como aquele filho pródigo. Haja vista, muitos filhos de Deus têm andado sim, têm andado nas obras da carne, como aquele filho pródigo, mas não deixou de ser filho. O pai disse: porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido
perdido na sua própria racionalidade, na sua própria mentalidade, mas foi achado no tempo, no modo do Senhor. O Senhor o atraiu para si. O que é que a religião me ensinou? A religião me ensinou o seguinte, que até 23 anos eu era filho da perdição. Não foi isso que a religião te ensinou? Não foi isso. Então a religião me ensinava o seguinte, você é filho da perdição. Eu era filho da perdição até 23 anos de idade. Aos 23 anos de idade eu fui para uma denominação religiosa. E lá eu, entre aspas, aceitei Jesus. Aí eles disseram, bom, a partir de agora você é um filho de Deus. É isso que a religião ensina. E aí agora vem as práticas religiosas. Aí vem agora as indulgências religiosas. Baseado nas escrituras? Sim, mas sem fundamento para a nossa vida. Por que não tem fundamento para as nossas vidas hoje? Porque nós entendemos, amado, que quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que o véu do templo se rasgou do alto a baixo, todos os filhos de Deus foram reconciliados em si. É por isso que Paulo fala aos Efésios que todas as coisas convergem, congregam em Cristo. Então Paulo fala também na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, no versículo 18 em diante, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e não lhes imputando o pecado. E colocou em nós, Ele colocou em nós, versículo 19, capítulo 5 da segunda carta de Coríntios, Ele colocou em nós o ministério da reconciliação. Não é o ministério do arrependimento, é o ministério da reconciliação. É porque assim, quando nós falamos de arrependimento, fica parecendo na cabeça do religioso que ele só pode ser salvo se ele se arrepender de algo que ele praticou na sua vida. Amados, isso faz parte da natureza do Filho de Deus. Quando nós erramos, é claro que o Filho de Deus que tem consciência de que ele entristeceu o Espírito Santo, ele vai se arrepender. O que eu quero dizer é que a salvação não é a causa do teu arrependimento. A salvação, observe, a salvação não é a causa do teu arrependimento. O teu arrependimento de práticas que você talvez esteja fazendo, ou que você fez, é porque você é um salvo. O arrependimento de Zaqueu não é para que Zaqueu fosse salvo, é porque Zaqueu era salvo. O arrependimento do filho pródigo que saiu, que foi curtir a sua vida, o arrependimento dele, sabe, aquilo que bateu no coração dele e fez com que ele voltasse para a casa do pai, não é porque ele ia ser salvo, mas era porque ele era salvo. Então o arrependimento não é a causa, não é a causa de você ser salvo. É porque você é salvo, então você não quer viver nas obras que você tem consciência que não agrada a Deus. Eu digo isso porque muitos dizem assim, essa palavra que vocês pregam, onde vocês dizem que não precisam se arrepender, então fica parecendo que vocês vivem de qualquer jeito. Amado, Deus conhece as nossas vidas. Deus conhece a nossa conduta. E aí, haja vista, nós estamos vivendo, nós somos cartas abertas, escritas, não com tinta de caneta, mas pelo Espírito Santo. Então, Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Então, nós estamos aí, dando frutos para a glória de Deus. Então, algumas pessoas nos interpretam mal, entendem mal, quando nós falamos que não é porque eu me arrependo, não é porque eu passo a estar em um ambiente chamado de igreja, não é porque eu dou oferta, dízimo, eu faço isso, faço aquilo. É porque eu sou um filho de Deus. É porque o Espírito de Deus habita em nós. É porque nós somos morada de Deus. E é por isso que nós cremos na obra consumada de Jesus. Olha outra passagem interessante, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 9, no versículo... Aqui fala sobre a eleição, né? Os armenianos, aqueles que pregam o livre-arbítrio para a salvação, eles se embaraçam aqui. Mas vamos ler. Olha lá. Capítulo 9 de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 11 em seguir. Diz assim, porque não tendo eles, falando de Jacó e Esaú, porque não tendo eles ainda nascido, Irmão, como é que você crê que você é salvo pela graça? É porque eu confesso o que está escrito. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Jesus
Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da criação do cosmos, nós, filhos de Deus, já fomos eleitos, escolhidos nele. No versículo 5 diz que nós fomos predestinados segundo o beneplácito da sua vontade. Alguns dizem, não, Deus predestinou o grupo, a igreja. Amado, a igreja é constituída por membros. A igreja é formada por indivíduos, por membros. Bom, se você entende que Deus, vamos supor que Deus predestinou um grupo, a igreja, e você é membro do corpo de Cristo. Então, para que haja a formação da totalidade da igreja espiritual, tem que haver membros. Então, esses membros foram sim predestinados e escolhidos nele individualmente, porque são os membros que formam a totalidade. Então cai por terra essa tese de não, eu creio na predestinação, mas foi a predestinação do grupo, ou seja, do todo da igreja e não do indivíduo. Claro que foi do indivíduo, amado. Olha lá. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, escolha, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Quem chama é Deus. Quer ver a predestinação individual? Deus disse para Jeremias, antes de nascer eu te conheci, antes de sair da madre te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então observe que Deus está falando para Jeremias, não é para a igreja, é para um homem, que ele já havia escolhido Jeremias antes de nascer. O mesmo Paulo disse, quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me escolheu, para que eu pregasse entre os gentios. Ou Deus iria escolher Paulo, um perdido, para depois Paulo se tornar filho? Amados, antes de Paulo nascer, Deus já havia escolhido, porque Paulo era filho. Então, observe, amado, a discrepância quando as pessoas tentam distorcer a doutrina da predestinação. Fica claro que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Versículo 12. Foi-lhe dito a ela, a mãe, a Rebeca, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus? De maneira alguma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-eis de quem eu compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. 16. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de quem Deus se compadece e usa de misericórdia. Não é porque eu levanto a mão e eu quero aceitar Jesus. Quando você se propôs, sabe? No ambiente religioso que você levantou a mão e confessou Jesus. Confessar é uma coisa, aceitar é outra. Nós podemos confessar Jesus, eu confesso Jesus todos os dias da minha vida. Então confessar não é um dia, confessar não é na hora do batismo nas águas, confessar é uma vida com Deus, é reinar em vida por meio de Cristo Jesus, é viver em novidade de vida por meio de Cristo Jesus. Isso é confessar Jesus, o que é diferente de aceitar como se Jesus fosse uma mercadoria barata no meio de uma feira, onde você que vai decidir se levar para casa ou não. Então isso não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece e usa de misericórdia. Olha outro texto lindo, está lá na carta de Paulo a Tito, quando ele diz assim, Tito 3, 4 em diante. Mas quando apareceu a benignidade e a bondade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia, nos salvou pelo lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente derramou por Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando apareceu a bondade e a benignidade de Deus, nosso Salvador? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Então, você não é salvo pelas obras de justiça que você faz. Você é salvo por causa da bondade, da misericórdia e da graça de Deus sobre a tua vida, amado. E uma vez que você ouve essa palavra, você crê nesta palavra, você agora vai passar a viver com um caráter transformado como nova criatura que você é em Cristo Jesus, não pelo que você fez, mas pelo que Cristo Jesus fez no Calvário. Então isto é a graça de Deus. A graça de Deus não é uma porta larga, como as pessoas interpretam. Paulo, pregador da graça, ele dizia, não useis da liberdade para dar ocasião à tua carne. A graça de Deus não é para você viver na licenciosidade, porque a salvação
foi pela graça, é pela graça, mas não foi de graça. Um alto preço foi pago no Calvário. Jesus, ele pagou um alto preço para que hoje nós vivêssemos esta maravilhosa graça no descanso do Pai. Então nós não vamos usar da nossa liberdade que temos em Cristo para darmos ocasião à carne. Quando nós dizemos que somos livres, nós estamos dizendo que estamos e somos livres de todo um sistema religioso instalado na nossa mente, que foi, disseminado, que foi otorgado, que foi imputado pelos homens, onde nós nos víamos como miseráveis, pobres, cegos e nus, onde nós julgávamos aquele que estava de fora da instituição religiosa como desgraçado, filho da perdição. Hoje nós entendemos claramente que a salvação que Cristo otorgou no Calvário, que chegou no meu entendimento, falta chegar no entendimento de muitos filhos de Deus que estão aí fora. Não com essa mentalidade que você é um perdido, que você é filho do diabo e que depois que você aceitar Jesus, então é que você vai ter o nome escrito no livro da vida. Não é assim que a palavra de Deus diz. Nosso nome não está sendo escrito no livro da vida. Nosso nome, o nome dos filhos de Deus, for escrito no livro da vida, lá na eternidade. E Jesus Cristo só veio consumar por meio do seu sangue, porque a lei exigia derramamento de sangue. Por isso Deus toma uma forma humana na pessoa de Jesus de Nazaré para derramar sangue, para consumar uma eterna redenção e nos libertar de todo rudimento religioso, de toda a ablução, de todo sacrifício humano, de todo esforços humanos para obter uma salvação que era impossível e é impossível ao homem de adquirir. Isso é a graça de Deus. Não foi pelas nossas obras de justiça que houvéssemos feito, mas pela graça do nosso Senhor e Salvador. Então guarde essa palavra no teu coração e entenda que nós somos quem somos pela graça do Pai. Somos salvos, nascemos debaixo de um entendimento, eu estou falando para a nossa geração, nascemos debaixo de um entendimento que estávamos separados de Deus por causa das nossas obras. Mas hoje, com os olhos iluminados, amado, nós entendemos perfeitamente que no pacto de Moisés, na antiga aliança, a lei que dava força ao pecado, todos pecaram e tinham sido destituídos da glória de Deus. Mas quando Jesus Cristo vem no Calvário, ele faz uma salvação perfeita. Ele diz, está consumado. Nós entendemos perfeitamente que nós não fomos reconciliados a partir do momento que eu aceito Jesus. Eu fui reconciliado, eu entendo que nós fomos reconciliados quando nós entendemos que lá na cruz ele bradou, está consumado, e o véu do templo se rasgou. Tira o velho, estabelece o novo, a nova aliança em Cristo Jesus, pelo qual hoje nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Deixa essa meditação para o teu coração. Graça e paz.